Olá, meu nome é Vitor Cavenaghi, eu sou médico, psiquiatra e nesse vídeo eu quero comentar com vocês a respeito do transtorno de pânico, que também é chamado de síndrome do pânico por muitas pessoas, tá? Qual que seria a definição do transtorno de pânico? Os principais sintomas? Ainda comentar sobre agorafobia, que é um quadro que pode vir associado ao transtorno de pânico ou não, tá? E como que a gente faz o tratamento para esse transtorno que causa bastante impacto na vida das pessoas que sofrem desse problema. O que é o transtorno de pânico ou a síndrome do pânico? É um quadro caracterizado pela recorrência de ataques ou crises de pânico numa mesma pessoa e que vão ser seguidos de uma preocupação intensa e excessiva pela ocorrência desses novos ataques. Um ataque de pânico, ele é definido como uma crise intensa de ansiedade em que a pessoa vai ter uma série de sintomas físicos e psíquicos que vão acompanhar esse evento. É uma crise de ansiedade de início abrupto e rápido, né? Geralmente chega ao seu pico em 10 minutos e tem uma resolução, uma duração que varia de pessoa para pessoa, mas da ordem de cerca de 30 minutos. Então, esses sintomas eles têm um início rápido, uma intensidade alta e uma resolução que leva alguns minutos para acontecer. Os principais sintomas que acontecem dentro de um quadro de um ataque de pânico ou de uma crise de pânico seriam palpitações, um desconforto ou dor no peito, falta de ar, tremores de mãos, pernas, que pode ser acompanhado de uma sensação de formigamento, que a gente chama de parestesia, desconforto na região do abdômen, náusea ou sensação de vômitos, uma sensação de morte iminente, uma sensação de que algo terrível está acontecendo, de que a pessoa ela pode morrer naquele momento. E agora vamos falar um pouquinho sobre agorafobia. O que seria essa tal agorafobia? A agorafobia, ela seria uma preocupação excessiva, um medo de estar em ambientes em que uma possível fuga ou uma necessidade de ajuda fosse inviável naquela situação. Então, pessoas, por exemplo, que têm o transtorno de pânico, né, que têm esses ataques que acontecem de maneira inesperada, abrupta e que muitas vezes um gatilho ambiental não é identificado, elas podem passar a desenvolver esse medo e essa sensação desagradável de estar em ambientes em que, caso viessem a ter um ataque de pânico, em que uma ajuda fosse muito difícil, em que uma fuga fosse muito difícil. E então, na prática, o que a gente vê é que essas pessoas com agorafobia, elas acabam evitando esses lugares. Então dá para imaginar o impacto que isso tem na qualidade de vida e na funcionalidade dessas pessoas que não fazem o tratamento adequado para esse quadro. Então a agorafobia ela também é bastante incapacitante e ela pode acompanhar pessoas que têm transtorno de pânico também ou não, tá? E como que a gente faz o diagnóstico do transtorno de pânico ou da síndrome do pânico? O diagnóstico ele vai ser feito com uma avaliação clínica do psiquiatra, que vai tirar uma boa história e vai diferenciar essa condição dos ataques de pânico e do transtorno de pânico de outras situações ansiosas e mesmo de outras situações físicas e orgânicas que podem estar por trás daqueles ataques. A gente sabe, pelo que eu descrevi para vocês, que esses transtornos, que o ataque de pânico, ele pode mimetizar muitas vezes um ataque cardíaco, um infarto agudo do miocárdio, né? Pode mimetizar, por exemplo, um tromboembolismo pulmonar, né? Pode mimetizar
uma crise de hipertiroidismo ou um feocromocitoma. Então tem uma série de condições clínicas que o psiquiatra, uma vez fazendo a entrevista de uma pessoa com sintomas de pânico, vai procurar excluir para fazer o diagnóstico de maneira mais precisa e propor o tratamento mais adequado para aqueles sintomas. E o tratamento, uma vez feito esse diagnóstico de maneira precisa e correta pelo psiquiatra, o tratamento ele vai envolver a associação de medicações e de psicoterapia. Para a gente falar um pouquinho de medicação, eu lembro a todos, não faça uso de medicação sem avaliação e prescrição médica. Isso pode te colocar em riscos e inclusive agravar o seu quadro. Então não faça uso a não ser que tenha sido avaliado e a medicação tenha sido prescrita por um médico, tá? De um modo geral, as medicações que a gente usa dentro do transtorno de pânico, a gente vai utilizar primariamente para o tratamento medicações antidepressivas que vão agir a nível do nosso sistema nervoso central, nas causas orgânicas que estão levando aqueles sintomas, aquela hiperativação das crises e dos ataques de pânico, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre antidepressivos, eu tenho um vídeo comentando especificamente sobre essa classe de medicações. A gente pode associar, além dos antidepressivos, por momentos curtos ou muito específicos, medicações ansiolíticas, que vão poder ser usadas tanto em momentos de crise para diminuir a intensidade e a duração das crises, ou mesmo enquanto a gente ainda está no ajuste da medicação para remissão completa dos sintomas, a gente usar os ansiolíticos como uma profilaxia para as crises, uma prevenção, de uma maneira preventiva para as crises ou ataques de pânico, tá? Então, basicamente, do ponto de vista de medicação, seria as combinações. Claro que isso vai variar de indivíduo para indivíduo e outras associações a gente pode fazer a depender do quadro clínico. E com relação à psicoterapia, a gente sabe que o transtorno de pânico ele é consequência tanto de uma predisposição biológica quanto de fatores ambientais, de uma história de vida, de fatores psicológicos que aconteceram na vida da pessoa e que foi se instalando ao longo de uma vida toda, né? Então a psicoterapia ela tem o seu papel em tentar identificar as possíveis causas que estão por trás daquele transtorno. O que aconteceu na história de vida daquela pessoa que predispôs ela a desenvolver aquele transtorno? Quais os possíveis gatilhos ambientais que estão relacionados às crises ou ataques de pânico, né? Então a psicoterapia ela vai ser bastante importante, uma vez que ela vai aumentar a nossa chance de sucesso no tratamento, identificando essas causas e dando ferramentas para o indivíduo conseguir lidar melhor e de maneira a ter mais controle sobre essas situações. Então, a psicoterapia, qualquer que seja a linha, embora o que a gente tem de mais evidência seja a terapia cognitivo-comportamental, mas qualquer que seja a linha, vai conferir ao indivíduo ferramentas para ele tanto identificar as possíveis causas daquele transtorno, quanto ferramentas para lidar com aquele quadro e seguir adiante em sua vida. Espero ter sido claro com vocês nesse vídeo. Se você conhece alguém que tem sintomas de transtorno de pânico, encaminhe para essa pessoa esse vídeo. Espero que possa ajudar a trazer mais informações a respeito desse quadro. Se ficou alguma dúvida ou você tem algum comentário, por favor, deixe abaixo e me siga no canal para a gente poder conversar mais a respeito sobre outros temas envolvendo a saúde mental. Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo.